ABA induz genes que protegem as células do dano por dessecação. ABA também induz genes, não só os genes, não só proteínas que vão bloquear a produção de enzimas hidrolíticas, que são ali ativadas por GA, mas ABA também induz aquelas proteínas que vão ser necessárias para evitar qualquer tipo de dano com relação à dessecação. Porque imagina só uma coisa, a semente, né? A gente falou isso. A semente às vezes passa por gerações, passa por anos a fio, vai parar lá no deserto, de repente ocorre a germinação. Vai parar no outro lado do mundo e depois de anos ocorre a germinação. Como permanecer? Como permanecer sob temperaturas altas, falta de água, praticamente seca? Porque chega a 90% ou mais ali de matéria seca, a semente. Então existe também genes que são induzidos, abduz esses genes que protegem a semente contra a dessecação. E vai ocorrer, obviamente, aí defesa, né, contra essas condições. E aí a gente vai citar alguns aqui rapidamente, só para citar. Osmoprotetor está relacionado com poder osmótico, entrada e saída de água. Funções chaperonas, que são, trocando em miúdos, que são ali realmente proteínas que estão diretamente ligadas com a resistência, com a resiliência daquela semente. Defesa do estresse oxidativo, peroxidase, superóxido dismutase, ROS, espécies reativas de oxigênio. Que espécies reativas de oxigênio são radicais livres que degradam tecido, degrada a semente como um todo. Degrada ela. E existe uma defesa. Por exemplo, produção de antocianinas que vão ali, né? Produção de enzimas peroxidase, enzimas específicas que vão degradar ali esse poder oxidativo, que vão degradar ali essas substâncias, esses radicais livres que poderiam ocasionar um grande problema ali para a manutenção da semente, para a sua longevidade. Movimento de águas e íons, canais iônicos, aquaporina são canais de transferência de água. Isso aqui é só para citar para vocês. Não vamos entrar nada disso. Aqui a gente fala em uma parte da disciplina do conteúdo de ecofisiologia da produção, nós vamos falar de defesa de estresse oxidativo, falar dessas enzimas, falar um pouquinho mais disso. Mas aqui não vem ao caso. Portanto, o ABA ele induz vários genes que vocês observaram, que vão evitar a dessecação da semente, que vão evitar a germinação, como a gente viu anteriormente. Nesse trabalho aqui, vamos ler aqui para vocês o título. Ácido giberélico auxilia na superação da dormência fisiológica e expressão do vigor da semente de graviola. Tá, duas coisas aqui, separada. Superação de dormência, então é a quebra daqueles inibidores da dormência que a gente falou. Expressão de vigor são ali ligantes direto com isso aqui, com a dormência, porque muitas vezes a quebra daqueles inibidores não é 100% em todas as sementes, não acontece de maneira homogênea. E a semente ela tem que ter uma resiliência, ter um poder, vamos dizer assim,
para produzir mais promotores de germinação. E aí aqui entra a expressão do vigor. O que é vigor? Vigor é a capacidade daquela semente em sobreviver em condições muitas vezes adversas. Resiliência. E a gente viu que o ácido abscísico ele está relacionado com isso. Ele está relacionado com isso. E o ácido giberélico, por sua vez, ele vai quebrar esses inibidores promovidos pelo ácido abscísico, então. Portanto, ácido giberélico e o ácido abscísico são antagônicos. Portanto, a aplicação de ácido giberélico muitas vezes quebra a dormência e expressa o vigor de semente, porque retoma as propriedades, o potencial daquele embrião. Então vamos observar aqui. Índice de velocidade de germinação, tempo médio para germinação, algumas variáveis que nós temos. IVG, índice de velocidade, é quanto rápido, expresso em valor adimensional, ocorre a germinação. E aqui é o tempo para a germinação que a gente tem. Vamos pegar essa análise de regressão. Isso aqui, né, foi transferido aqui para análise de regressão. A gente observa que existem, lembra lá das doses, né? Existem doses requeridas. Doses muito altas não significa que vai promover. Pode ocorrer uma inibição por um desbalanço hormonal. Nos dois a gente observa isso. Então existe uma dose certa. Nesse caso aqui foi mais ou menos aqui 100. 100 o quê? ppm, parte por milhão. Daqui da mesma maneira, o índice de velocidade e a germinação. Para dizer para vocês, a gente pode aplicar um promotor para quebrar a dormência? É isso que eu quero dizer aqui nessa figura. Pode. Quanto? Não sei. Vamos experimentar. E aí, com experimentação, aí o fabricante tem ali um produto, ele pode fazer uma recomendação para cada uma das espécies, para cada uma das plantas. Isso é intrínseco, não é algo que é relativo a todas. Eu falei 100, mas é um pouquinho maior a curva, né? Conclui-se que a imbibição da semente de graviola na concentração de aproximadamente 140 ppm, um pouco mais de 100, de ácido giberélico, auxilia na superação da dormência, aumentando a germinação e o índice de velocidade, que está relacionado com vigor, com a rapidez que consegue metabolizar, realizar protrusão da radícula. Pessoal, já nessa figura aqui, é bem bacana, que mostra a germinação de sementes de alfafa nas seguintes situações. Vamos olhar aqui. Nós temos a germinação em 4 quadros diferentes e dias após a semeadura. Nas duas primeiras situações, ocorre a aplicação de aba. Ocorre a aplicação de aba, mas logo em seguida mantém por 24 horas e depois em seguida ocorre a lavagem do aba, da semente. Então os dois primeiros quadros foram lavados. Se vocês observarem, portanto, a aplicação de aba, nós temos diferença. Vamos pegar os dois primeiros quadros aonde ocorreu. Então, um é na luz, outro é sem luz. Isso aqui não importa muito para nós nesse momento. Mas vamos pegar esses dois quadros aqui e observar. Nós temos aqui, ó, dose, testemunha. Ok? Está em azulzinho em cima. Nós temos a aba concentração 10, 50, 100, 200. Provavelmente isso aqui é ppm. E conforme aumenta-se a aplicação, até mais ou menos aqui, né, próximo de entre 100 e 200, teve efeito maior, no sentido de que ocorreu aqui em primeiro momento, no primeiro dia, diminuição da germinação. Tá? Começou com 80%,
aplicação caiu para 40, caiu para próximo de zero nesse momento. Mas conforme foi passando os dias, isso que eu quero que vocês vejam, conforme foi passando os dias, só retardou a germinação. Por quê? Porque em 24 horas lavou-se ali, né, a semente, e parte desse inibidor ele foi eliminado. E no metabolismo também está começando a induzir a germinação, começa a ocorrer destruição das proteínas inibidoras, como a gente viu anteriormente, por GA, e começa a ocorrer germinação novamente. Então perceba que depois, lá para o quinto, sexto, sétimo dia, estão equiparados praticamente. Uma pequena diferença aqui entre dia e a noite. Agora, que eu chamo a atenção para vocês, o segundo quadro. Se vocês pegarem o segundo quadro, que é sem lavar, deixar o ácido abscísico adentrar por mais tempo, permanecer por mais tempo, ocorreu uma diminuição da germinação sistêmica, mesmo aos passar dos dias. Recuperou a germinação aqui, por exemplo, no primeiro quadro, mas não passou dos 50%, próximo de 60%. Aqui da mesma maneira. Aqui no escuro da mesma maneira, diminuiu ainda mais, porque provavelmente existe uma fotoblastia positiva. Não entra ao caso isso agora. Diminuiu a germinação de maneira permanente. Isso prova que se a aplicação de um inibidor for feita e assim permanecer, vai ocorrer ali a dormência de grande parte da germinação. Diminuiu ali uma porcentagem muito grande da germinação. Tudo jóia? Então, só para a gente fazer essa leitura aqui. O ABA por 24 horas retardou a germinação das sementes, lavadas às 24 horas, à medida que aumentava a concentração do regulador, mas não impediu a germinação, que a gente observou aqui. Germinou, só demorou mais. Já as sementes mantidas em ABA tiveram sua germinação extremamente reduzida. Experimento bacana, né? ABA inibe a ação dos promotores de germinações, tais como giberelina, só para a gente deixar isso fixado na cabeça, levando a condições de dormência. Qualquer método que aumente a concentração do promotor, isso a gente provou ali nas experimentações, qualquer método que faça com que aumente o promotor, seja produzido pela própria semente, pela planta, ou aplicação exógena, que foi o caso, qualquer método que aumente a concentração do promotor ou que impeça a ação dos inibidores é capaz de superar a dormência. Se eu colocar mais promotor, por exemplo, giberelina, pode aumentar a germinação. A gente viu no primeiro experimento. No segundo, a gente viu que é um impedimento, a ação de um inibidor. Portanto, pessoal, na verdade isso aqui depende muito da proporção, depende muito dessa interação. Quanto temos de promotores e quanto temos de inibidores. Nosso próximo efeito do ácido abscísico, pessoal, é a viviparidade. O ácido abscísico ele vai evitá-la. E o que seria viviparidade? Vou mostrar aqui para vocês nessa figura. A viviparidade nada mais é do que a germinação da semente ainda estando na planta. O que acontece? Eu vou explicar para vocês olhando aqui essa figura. Por exemplo, o milho. O milho, ou qualquer outra planta, outra cultura, né? Ele vai ocorrer a formação, né? As diferentes fases da formação aqui do grão. Ele começa com grão de bolha, vai chegando a grão pastoso e por fim grão duro, formação do dente. E quem estuda grandes culturas sabe disso. E vai chegar um momento da fase reprodutiva, da formação aqui dos grãos, que vai ocorrer a maturação dos grãos. Vai acontecer a maturação dos grãos. Os grãos vão estar maduros. No entanto, não significa que vai ocorrer a germinação. Por que não vai acontecer a germinação ali na espiga? Vamos dizer assim, ou durante a armazenagem até mesmo, né? Onde você faz a colheita, coloca lá no caminhão, faz a trilhagem do cereal ali e não germina, não é verdade?
E principalmente ali na planta, não germina. Por que não germina? Por causa de toda aquela história que a gente falou anteriormente. Precisamos voltar nisso. Não vai germinar. Ok? Ácido abscísico dá conta disso. Só que existe alguns mutantes que são insensíveis à aba. Acontece mutação. Acaba não produzindo o aba, ou em alguns casos são insensíveis. Mesmo na presença de aba, não ocorre resposta. Não há tradutores secundários, não há receptores para fazer a leitura ali da sinalização do aba. O que acontece? Acontece que ocorre ali a germinação na espiga, a germinação na própria planta. Isso não é bacana, porque não serviu para dispersar, não deu tempo para ocorrer dispersão dessa semente nem nada. A planta sai no prejuízo. Nesse caso aqui, agora uma coisa que chama atenção, né? Por que a coloração aqui é preta e aqui é amarela? Porque essas pretas, por causa dessa variedade, depende da variedade aqui, ela produz uma quantidade muito grande de antocianinas, que é antioxidantes. E no caso do aba, o aba ajuda a produzir, né? Como essa parte aqui é insensível, não produz aba, não produz antocianina. Então ela tem essa diferença de coloração por conta disso também, porque não ocorre indução à formação de antocianinas. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que pode existir uma condição de germinar na própria planta da espiga. Mas isso acontece devido a um distúrbio fisiológico. Há problemas com muita umidade no campo, demora para se colher, que é o caso do trigo. No milho é muito mais difícil isso acontecer, mas pode acontecer nesse caso aqui de uma mutação. Ok? Então, só para a gente terminar aqui fazer essa leitura. O aba, então nas sementes em desenvolvimento, mostra-se o responsável pelo controle do crescimento do eixo embrionário, impedindo pela dormência a germinação precoce da planta-mãe, viviparidade. Essa é em essência, né, a definição aqui de viviparidade. Se não ocorrer o crescimento do eixo embrionário, não ocorre a protrusão, não ocorre aqui a formação, né, da plântula, não se inicia isso. E o aba inibe. Ele mostra-se responsável pelo esse controle desse eixo embrionário. Então está sendo muito estudado em relação a isso, ao crescimento do eixo embrionário que está relacionado com a viviparidade. Promove a maturação das sementes, no sentido de desenvolvimento, para que ele chegue naquele momento ali de maturação. Depois que ocorreu a maturação, a gente sabe o que acontece. Ele serve para a manutenção da dormência, mas durante esse processo, até chegar na maturação, também é necessário ácido abscísico. Então perceba aqui, desenvolvimento das sementes. O conteúdo de aba é muito baixo no início da embriogênese, do início da formação do embrião. Alcança um valor máximo num ponto intermediário durante o desenvolvimento desse embrião. Alcança um valor máximo, um pico. Então a produção é alta durante o desenvolvimento da semente. Então decresce gradualmente, ficando o conteúdo de aba muito baixo quando a semente alcança a maturidade. Professor, isso é meio contraintuitivo. Está dizendo que quando termina de ocorrer a maturação da semente fica com pouco aba, mas não é o aba que faz ela ficar ali dormente? Sim. Mas lembre-se que não é a quantidade, mas sim a proporção de promotores e inibidores. Não tem problema se for baixo a quantidade depois da maturação para manter dormente, desde que essa quantidade seja mais alta do que os promotores. É aí que é o pulo do gato, a importância. Mas quero que vocês entendam que durante a maturação, durante o desenvolvimento do embrião, da semente propriamente dita, há um pico ainda maior. E vem da onde? Vem do embrião? Não. Vem da planta-mãe. A planta-mãe que faz a translocação desse hormônio para dentro ali da semente do embrião. E depois que ela está madura, aí sim ela começa a produzir o seu próprio aba, que não precisa ser muito para inibir os promotores. Tudo bem? O aba, então, ele regula a expressão gênica durante a maturação de sementes. Isso é observado. Ele faz essa regulação, a gente já viu em outros casos ali anteriormente.
Outro efeito do ácido abscísico: transporte de fotoassimilados das folhas para as sementes em desenvolvimento. Então ele é responsável por ativar esse transporte dos fotossintatos, que são altamente necessários, né? Os fotossintatos são os açúcares, afinal de contas, para que ocorra ali a formação, né? A transformação, a respiração em outros produtos que são necessários para o crescimento e desenvolvimento. Então nessa figura mostra para nós aqui o conteúdo de aba durante o desenvolvimento das sementes de coffee arábica e coffee canífora, que são ali espécies ali de café, tudo bem? Então olha só, dias após a floração, até 210, até 280, 270 na outra espécie de café. Que existe um pico máximo durante o desenvolvimento, durante aqui a reprodução, a formação, mas anteriormente ao final, a maturação. Sempre anterior à maturação. Mas aqui não chega a zero, não tende a zero. Percebam? Não tende a zero, não chega a zero na semente, tá? Não chega a zero a semente. Por quê? Porque existe depois a produção ali de aba na semente. Isso aqui é o translocado. Lógico, aqui mostra zero porque é o translocado. Mas dentro da semente não tende a zero, porque ocorre produção. Tá joia? Durante o processo de formação de semente ocorre 2 picos de acúmulo de aba, trocando em miúdos que a gente falou. Estudos genéticos realizados com Arabidopsis demonstram, porque é a planta mais estudada, né, no meio genético aí, demonstram que o primeiro pico de acúmulo de aba é herdado da planta mãe, como a gente falou anteriormente, é translocado da planta mãe, e ocorre imediatamente antes do início da fase de maturação das sementes. Depois da maturação, é o próprio embrião que dita as regras da produção. Só que a concentração não precisa ser muito alta. Segundo pico de acúmulo de aba em sementes de Arabidopsis depende da síntese do próprio embrião. É um segundo pico menor. Dá pra gente ver essa curva? Acho que dá. Vamos ver aqui se a gente acha a curva. Então nós temos aqui a curva aqui no final. Ela é bem menor, né? Percebo aqui, está em vermelho, aba. Uma curva que sobe, ó, desce, uma equação quadrática, aqui depois ela se torna cúbica, ela sobe novamente. Portanto, aqui é a produção do embrião, aqui em vermelho, só para contextualizar, é o aba. Professor, o que é o azul aí? É os promotores. Os promotores, conforme vai desenvolvendo, crescendo, maturando, vai diminuindo. Diminui. Ah, tem uma curva mais para frente lá para subir? Tem. Quando começa a diminuir do embrião aqui, o ácido abscísico vai diminuir e aí os promotores começam a subir de novo. Então dá para dar continuidade a essa curva aqui? Dá. De que maneira? Isso aqui ocorre um pico, depois desce, enquanto esse aqui sobe para ocorrer a germinação. Mas como a gente está falando do desenvolvimento, esse aqui basta. Tudo bem? De maneira geral, pessoal, ao que parece, os hormônios vegetais atuam sobre o crescimento das sementes, entretanto, seus efeitos dependem, além das quantidades presentes ali no tecido, de interação que pode ocorrer entre eles. Portanto, a suplementação de reguladores, de maneira geral, seja ácido abscísico, auxinas, giberelinas, citocininas, eles dependem ali basicamente de alguns fatores, como a biossíntese, da ativação, da liberação de reservas internas, do quanto que ele vai ser absorvido ou não, os receptores, da degradação, da inativação, do sequestro, do efluxo e por aí vai. Isso determina a quantidade do hormônio vegetal. Isso aqui eu já falei anteriormente para vocês.